Galera linda, a paz de Cristo para todos os meus seguidores nessa noite. Quero agradecer vocês que continuam curtindo meus vídeos, né? Vendo as pregações e também o meu testemunho do que Deus fez. E vocês estão vendo o antes e o depois agora, né, galera? Não faço mais vídeo de dança, não faço mais vídeo com roupa indecente. Eu não uso mais maquiagem. Eu sou agora uma serva de Deus. E Deus me deu uma palavra no Evangelho de São João. Capítulo 3, que fala a cura de um mendigo e aleijado, né? Certo dia, Pedro e João entraram no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola a quem entrava no templo. João e Pedro entraram no templo, né? E aquele aleijado estendeu a mão para lhe pedir uma esmola. E ali ele esperava receber algo grande da mão daqueles dois homens, né? E aqueles dois homens falou para ele assim: olha fixo para mim, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E ali ele estendeu a mão, pegou na mão daquele aleijado, e ali o aleijado se levantou e suas pernas foram, né? Os tornozelos foram se consertando, ele foi ficando de pé, e ali ele foi curado em nome de Jesus de Nazaré, né? Como Pedro mesmo falou, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquele coxo ficou bom, e começou a entrar no templo cantando e louvando a Deus, né, gente? Porque a cura foi grande daquele homem. Há muitos anos que ele vivia, né, na escravidão, vivia ali esperando um e outro levar ele para o templo, um e outro ir buscar do templo, né? E ali ele ficava horas, gente. Sabe-se lá quantas necessidades aquele homem passou, hora, vontade de ir no banheiro, vontade de tomar uma água e ninguém dava, pedindo esmola para poder sobreviver. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, que Jesus derramou, né? Que em Atos 2 fala, né, gente? Que Deus derramou o Espírito Santo naquele templo e todos foram cheios do Espírito Santo. E uns falavam em línguas, em mistério com Deus, e foram todos selados com o Espírito Santo, capacitados para fazer a obra de Deus. Então, gente, as pessoas reconheceram aquele mendigo, aquele aleijado, andando, correndo, dando glória a Deus, porque aqueles dois homens de Deus entraram naquele templo somente para fazer a obra e aquele homem ter vida, trabalhar e não precisar mais mendigar o pão. Então é isso que Jesus fala. Ele é a cura, ele é a providência. Ele sempre tem uma saída para nossos problemas, para nossas dificuldades. Ele é um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que renova, um Deus que levanta, um Deus que capacita, um Deus que faz do homem que muitas vezes a sociedade abomina, muitas vezes a sociedade rejeita. Deus levanta ele com autoridade e poder para que ele seja um vaso cheio da unção e do poder de Deus. Aquele homem que vivia naquelas condições, né? Na porta daquele templo. A partir do momento que Pedro e João, que eram os discípulos de Jesus, que Jesus amava, que Jesus sempre estava ao lado deles, tiveram essa autoridade e esse poder de curar aquele aleijado e ele poder glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Nos dias de hoje não é diferente. É só nós buscar, é só nós orar, nós clamar, jejuar e orar, e pedir que Deus derrama poder do céu. Jesus derrama poder do céu e podemos curar também, em nome de Jesus, qualquer doença, qualquer enfermidade de qualquer pessoa que se encontra no estado desse aleijado que estava ali na porta do templo chamado Formosa. O templo chamado Formosa foi feito pelo rei Salomão. Salomão mandou construir aquele templo, colocou uma porta muito linda, muito maravilhosa, que as pessoas entravam naquele templo para ver aquela porta. Porque quando o sol resplandecia de frente àquela porta, se transformava em uma grande luz ali, naquela porta chamada Formosa.
Então, aquela porta era uma porta famosa por muita gente, porque vinha muita gente de longe para poder contemplar a beleza daquela porta. E também muitos milagres aconteciam naquele templo. Então, gente, não é diferente no dia de hoje. Se nós acreditar, se nós crer, se nós buscar, nós sair desse mundo de pecado, desse mundo que só tem coisas ruins, é gente morrendo, é gente matando pessoas inocentes, é criança sendo sequestrada, é pai matando filho, filho matando pai. É tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, gente. A gente tem que se apegar a Deus. Porque nós podemos estar aqui, mas amanhã, quem sabe? O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Então, gente, essa é a palavra, Evangelho de São João, né? Capítulo 3, que fala a cura de um mendigo e de um aleijado. Tem várias, né, interpretações na Bíblia Sagrada. Essa daqui é uma interpretação mais simples, mais fácil, para que a gente venha, né, explanar a palavra de Deus com mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento, né, gente? Então, eu agradeço a Deus por Deus ter me dado essa sabedoria, essa inteligência, essa capacidade, né? De nós poder, né, gente, pregar o Evangelho do Senhor, falar que Jesus ainda opera milagres e maravilhas no dia de hoje. Apesar do mundo estar tão cheio de coisas ruins, apesar da terra estar tão contaminada, mas Deus ainda olha para a terra. Deus ainda opera milagres. Deus ainda cura, liberta, transforma. Deus ainda arranca o homem de lá do pó da cinza, transforma ele, faz dele um vaso para que ele use na terra. Então, gente, você não está perdido. Eu não estava perdida, Jesus me encontrou. Você não está perdido. Você que se encontra sem força, você que se encontra sem um emprego, você que não tem um apoio, você que é sozinho, você que é desprezado, rejeitado, humilhado. Não, você pode ser pelo homem, mas por Deus você não é. Porque do momento em que você olhar para o céu e falar, de onde virá o meu socorro, como o rei Davi falou, o meu socorro vem dos céus e da terra, né? Que foi Deus que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se Ele construiu esse universo tão lindo e maravilhoso e deixou de tudo para mim, mais você, como nós não podemos cultuar esse Deus lindo e maravilhoso, como nós não podemos falar das maravilhas, dos milagres que o Senhor tem feito no mundo, muitas pessoas não vê porque estão cegos no pecado, na corrupção, correndo atrás de dinheiro, pisando no menor, para querer ter mais do que os outros, né? Porque hoje em dia tá assim, aqueles que têm, eles querem ter mais, eles querem buscar mais, eles não se contentam com o que eles têm. Nós que somos evangélicos, a gente se contenta com o pouco que a gente tem, porque é no pouco que Deus multiplica, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, o Senhor tem tantas coisas boas para dar nas nossas mãos, gente. E as pessoas ficam perdendo tempo, pulando carnaval, bebendo, se embriagando, usando droga, se prostituindo, que nem essa mulher aí que tem relação com o próprio filho. Gente, isso é um pecado grande, galera, que Deus jamais suporta. Então, galera, se você ouve essas palavras, guarda no teu coração, porque Deus, um dia, vai requerer todas as palavras que foram faladas pelos seus profetas, pelos seus vasos, pelaqueles que ele escolheu, né, irmão? Deus, naquele grande dia, vai recolher. E um dia, você que está ouvindo aí essa mensagem aqui, vai lembrar. Vai dizer, aquela irmãzinha lá, teve essa palavra aqui, eu estava tão aflito, estava tão necessitado, eu estava tão amargurado, tão preocupado. Mas essa palavra me deu força, essa palavra me levantou, me alegrou. E hoje eu estou de pé, hoje eu estou conquistando aquilo que Deus preparou, usando aquela irmã para pregar essa palavra para mim. Então, que Deus abençoe os irmãos. Receba essa palavra, Atos 3. E que Deus abençoe nessa noite e nos dê uma semana de paz, felicidade, saúde e muitas bênçãos para todos nós. A paz do Senhor Jesus fique com todos vós. É isso aí, galera.